João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo, estando ainda escuro, para o sepulcro, e vê a pedra removida do sepulcro. Então ela corre e se dirige a Simão Pedro e ao outro discípulo, que Jesus amava, e lhes diz: Removeram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Então saiu Simão Pedro e outro discípulo e chegaram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu adiante de Pedro, apressadamente, e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se para a frente, viu as bandagens de linho depostas, contudo não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, também chega. Entra no sepulcro, observa as bandagens de linho depostas e o sudário que estivera sobre a cabeça dele, o qual não estava com as bandagens de linho depostas, mas enrolado num lugar à parte. Sendo assim, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro entrou também, viu e creu. Pois ainda não haviam entendido o escrito, segundo o qual é necessário ele se levantar dos mortos. Então os discípulos partiram novamente para casa. Maria, porém, permanecia de pé junto à saída do sepulcro, chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para a frente do sepulcro e observa 2 anjos em vestes brancas, sentados onde estivera deposto o corpo de Jesus, um junto à cabeça e um junto aos pés. E eles dizem a ela: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Ao dizer estas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu o carregaste, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Jesus lhe diz: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabune, que se diz mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: Subo para o meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena sai anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e que lhe dissera essas coisas. Então, sendo tarde naquele primeiro dia da semana, e estando fechada a porta do lugar onde os discípulos estavam, por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se de pé no meio deles e lhes disse: Paz convosco. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e a pleura. Alegraram-se então os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes novamente: Paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ao dizer isto, soprou neles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguns, os pecados lhes são perdoados. Se retiverdes de alguns, estão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos, não puser o meu dedo na marca dos cravos e não puser a minha mão em sua pleura, não crerei. Depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam dentro da casa e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus, ficou de pé no meio deles e disse: Paz convosco. Então diz a Tomé: Traz o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Traz também a tua mão e põe na minha pleura. Não te tornes incrédulo, mas crente. Em resposta, disse-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe diz:
Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Assim, Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Esses foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.